Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer uma apresentação para vocês sobre ecologia de estradas, questões relacionadas ao atropelamento e mitigação de atropelamento em rodovias e ferrovias. Eu agradeço imensamente o convite do professor Felipe. Nós nos comunicamos sempre aí pelas redes sociais e eu agradeço realmente muito o convite de poder participar aí da disciplina de vocês na Unicamp. Eu sou uma amante dos mamíferos, mas puxo também a sardinha aí para a herpetofauna, principalmente os anfíbios, né? Estava comentando com o professor Felipe que eu fiz uma viagem para o Monte Roraima exclusivamente para ver o sapinho que ocorre lá, um super endemismo, né? Que é o sapinho do Monte Roraima. Então, gosto bastante também aí da herpetofauna. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. E espero que tudo corra bem aí, né? Nessa apresentação. É a minha primeira vez que eu gravo sozinha assim no Zoom, mas eu acho que não vai ter grandes problemas. Bom, então, como eu já me apresentei, eu sou a Fernanda Abra, defendi meu doutorado no ano passado, foi uma conquista incrível aí na carreira acadêmica e também profissional. Entrei no doutorado objetivando ter o título somente para aplicar um cargo profissional que eu queria no exterior, mas o que aconteceu foi que eu acabei me apaixonando completamente, né, pela pesquisa e mudei um pouco aí os rumos da carreira, né, tendendo um pouco mais para pesquisa. A gente vai falar então um pouco das ações de conservação para redução de impactos para a fauna em rodovias, o que também pode ser um pouco aplicável, na verdade, a maior parte pode ser também aplicável para as ferrovias, né? Atualmente, então, eu tenho um pé em cada canoa, eu trabalho na consultoria ambiental, sou diretora da minha própria empresa de consultoria, que é a Via Fauna. É uma empresa especializada no manejo de fauna em empreendimentos de transporte, então a gente trabalha rodovia, ferrovia e aeroportos. E o meu segundo pé, na segunda canoa, ele está, assim, agora na pesquisa. Fui aceita, né, num pós-doc do Smithsonian. Então, meu pós-doc foi interrompido por conta de uma certa pandemia aí, que aconteceu em 2020, mas está tudo bem e eu vou começar então o pós-doc no ano que vem, nos Estados Unidos, porém com o meu projeto aplicado de conservação na Amazônia. E a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente, nos próximos slides. Eu sempre começo essas apresentações falando que se tem um orgulho, né, de nós brasileiros, de nós sermos brasileiros, ou por que ter orgulho de morar no Brasil, é por conta da nossa riquíssima biodiversidade. O Brasil é o país número 1 em biodiversidade, né? 1/5 de todas as espécies do planeta ocorrem nesse país. Então, essa é a maior riqueza do Brasil. E todas essas espécies, né, essa incrível diversidade, ela está aí muito bem distribuída em diversos ecossistemas terrestres, né, do nosso país. Ao mesmo tempo que o Brasil tem a marca de país mega biodiverso, nós também temos uma outra marca, que é um país que tem a quarta maior malha rodoviária do planeta, com mais ou menos 1.700.000 quilômetros de estradas e rodovias. Um cálculo aí, né, extensão rodoviária, daria para a gente ir da Terra à Lua por até 5 vezes. Então, imagine só que todos esses empreendimentos, né, rodoferroviários, inclusive, ele já chegou até as mais remotas áreas naturais do nosso planeta, né? Fragmentando o ambiente e tudo mais. Em relação a falar um pouquinho sobre os diferentes impactos que a abertura ou duplicação, né, o aumento dessa malha rodoviária ou rodoferroviária causa no meio ambiente natural, tem uma comparação, ela é bem romântica, inclusive, de um pesquisador que fez essa comparação, ele se chama William Lawrence, ou Bill Lawrence, né? Muito famoso aí dos nossos tempos. E ele compara essa abertura de estradas e rodovias com aquela mitologia grega, né, da caixa de Pandora. Então, para quem não sabe, a caixa de Pandora seria, então, onde ficam armazenados todos os mares, e uma vez que a caixa é aberta, sairiam, então, todos os males mundo afora, né? Como eu disse, é uma visão romântica, né?
mas não deixa de ser verdadeira, né? O âmago da comparação não deixa de ser verdadeira. Então, quando a gente abre novos viários, né, a gente automaticamente causa perda de vegetação natural. Essa perda de vegetação natural também fragmenta ambientes naturais. Então, antes você tinha um contínuo de vegetação, você corta, fragmenta, você suprime parte da vegetação natural e essa supressão causaria automaticamente a fragmentação dos ambientes naturais. A fragmentação causa redução da qualidade do habitat nessas zonas adjacentes, né, às rodovias, então existe efeito de borda, por conta de maior incidência solar, maior incidência dos ventos, né? Então existe uma degeneração, né, da qualidade do habitat. E para a fauna, especificamente, a abertura de estradas e rodovias ou a duplicação de rodovias existentes, ela causa dois diferentes impactos. O primeiro é o impacto, um impacto que é pouco discutido no Brasil, difícil de ser mensurado, é um impacto invisível, né, que é o efeito barreira. O efeito barreira, ele, de uma forma bastante simplificada, significaria, então, o não encorajamento dos animais em atravessar as rodovias, né? Seja porque as estradas e rodovias seriam uma matriz muito impermeável, então a temperatura do pavimento, o pavimento, por ser um pavimento artificial e não natural, o tráfego também seria um fator de efeito barreira, né? Todo o movimento dos carros, o ruído, né? Mais uma vez puxando a sardinha dos anfíbios, tem diversos estudos aí que falam de que, dependendo do volume de tráfego, se o volume de tráfego for muito intenso e isso gerar um ruído intenso, isso pode interferir na comunidade de anfíbios, né, que ocorrem, né, principalmente em corpos d'água, perto das rodovias. Porque os anfíbios usam a vocalização para defender territórios e para reprodução, né, para o chamado para o acasalamento. E aí o ruído da rodovia seria tão alto que isso interferiria, né, na capacidade dos indivíduos ali se ouvirem, né, e se comunicarem. Então, existem diversos estudos acontecendo, né, em relação a exatamente isso, principalmente para anfíbios e para as aves. Bom, então esse seria o primeiro impacto, né, o efeito barreira. No Brasil, a gente tem, pouquíssimos, se não o único exemplo, né, de um trabalho que é feito para medir o efeito barreira, que é um trabalho de um projeto que chama Bandeiras e Rodovias, liderado pelo pesquisador Arnaud Desbier, no Mato Grosso do Sul, onde ele tem rádios escolares em Tamanduás-Bandeiras e ele conseguiu medir quanto rodovias de alto tráfego alteram o deslocamento de Tamanduá-Bandeira comparado a rodovias de baixo tráfego. Simplesmente, né, de uma forma simplista, na verdade, em rodovias de baixo tráfego, os tamanduás-bandeiras cruzam muito bem as rodovias. Então, elas não seriam aí tão impermeáveis assim para a fauna. Elas garantem, né, uma certa permeabilidade para os tamanduás-bandeiras. Agora, em rodovias com altíssimo volume de tráfego, como a BR-267, BR-262, do Mato Grosso do Sul, os tamanduás-bandeiras simplesmente não atravessam a rodovia. Então, a rodovia é uma barreira, né, para essa espécie. O segundo impacto é o impacto mais visível, fácil de ser mensurado. Quem nunca viajou, né, por uma rodovia e viu as carcaças? Então, o segundo atropelamento o segundo impacto, perdão, é o atropelamento, que significa uma retirada crônica de indivíduos da natureza, uma mortalidade não natural, né, de indivíduos na natureza. O atropelamento, ele tem o potencial de alterar a estrutura demográfica das populações, pode até causar sumidouros locais, né, na rodovia. Então, um exemplo real, mais uma vez, tem uma determinada rodovia do estado de São Paulo, aqui no interior, onde em 60 quilômetros dessa rodovia morrem, em média, 12 lobos-guarás. Então, imagine que por ano, em 60 quilômetros dessa rodovia, existe a retirada de 12 lobos-guarás da natureza. Ao longo dos anos, está previsto que, se isso continuar, certamente
a gente vai acabar tendo sumidouros locais de lobo-guará na rodovia, porque a reprodução da espécie ela não vai superar a perda, né? E isso a gente está falando só de um impacto, imagina todos os outros impactos somados para o lobo-guará, né? E esses sumidouros, eles tendem a crescer, a se expandir, dependendo de quão massivo é a retirada dos indivíduos. Então, eventualmente, você tem, primeiramente, os sumidouros locais, que podem virar sumidouros regionais, estaduais, nacionais e etc., né? Por fim, os atropelamentos podem alterar a estrutura e a função de comunidades e ecossistemas próximos às rodovias. Bom, de fato, a gente tem na literatura científica muitos estudos, né, principalmente de países bem desenvolvidos, regiões temperadas, documentando, né, esses atropelamentos. Geralmente eles são focados em mamíferos de médio e grande porte, em espécies ameaçadas, né, e espécies que têm o potencial, né, na colisão envolvendo essas espécies, tem o potencial de causar danos para a segurança humana e gerar custos econômicos, né? Então, esses atropelamentos, colisões graves, né, com animais. E geralmente os estudos são feitos em rodovias de alto tráfego. Então, eu acho que em países temperados, né, esses países mais envolvidos, a preocupação primeira é com segurança humana, né? E tem um enfoque mais comercial, porque ele é feito em rodovias de alto tráfego. A realidade dos países em desenvolvimento é que ainda pouca informação está disponível. Eu costumo dizer que, pelo menos no Brasil, mas certamente isso poderia ser estendido à América Latina, a ecologia de estradas é um bebê engatinhando ainda, aprendendo a engatinhar, né? A gente tem pouca informação disponível, poucos estudos, mas principalmente estudos de longo prazo, né? O brasileiro, isso é uma avaliação pessoal que eu faço, tá? Não está escrito em lugar nenhum, e aí vocês podem concordar ou não. O brasileiro, ele também está muito preocupado com a retirada de indivíduos de pequenos tamanhos corporais. Então, não seriam só mamíferos de médio e grande porte, né? Isso porque, no Brasil, a questão do atropelamento, ela tem um viés muito maior sobre conservação da biodiversidade. Quando a gente fala, está discutindo alguma coisa sobre atropelamento, todo mundo se refere muito mais à perda, né, da fauna, à perda para a biodiversidade, do que os outros efeitos relacionados, como segurança humana e economia, né? A gente quase não sabe nada, né, de custo, quanto custa atropelar um animal na rodovia, com exceção de um capítulo do meu doutorado que foi publicado, que a gente vai falar aí nos próximos slides. Infelizmente, fora esse estudo, a gente não sabe realmente nada relacionado e aplicado aos custos, né? Bom, então, de maneira geral... Ai, perdi um slide. De maneira geral, o Brasil tem muitas rodovias, tem muita fauna, né? E o que eu vou mostrar agora para vocês é quais são as 3 aplicações, as 3 implicações, na verdade, de ter uma colisão com mamíferos de médio e grande porte, nas rodovias do estado de São Paulo. Então, os próximos resultados, né, as discussões que a gente for levantar, elas são fruto dessa minha tese de doutorado, que estudou exatamente isso, as implicações para a conservação da biodiversidade, segurança humana e economia, oriundos da colisão com mamíferos de médio e grande porte nas rodovias do estado de São Paulo. O slide que eu perdi era anterior a esse, então 1000 perdões, mas só para introduzir para vocês, então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre custo biológico. Quanto que o estado de São Paulo perde todos os anos, né, de bicho por atropelamento? E aí esse capítulo específico do doutorado foi aceito, finalmente, o 3º capítulo aí a ser publicado da tese, que fala da estimativa de atropelamentos nas rodovias do estado de São Paulo. Então, a gente calculou por ano, né, essa estimativa de atropelamento baseada num banco de dados de atropelamento em rodovias concedidas do estado de São Paulo de 10 anos. Então, de 2005 a 2014, a gente tinha uma base de dados bem grande. O que a gente fez foi extrapolar os dados dessas rodovias concedidas, né, para as rodovias públicas restantes, então, do estado de São Paulo. Quem tiver dúvidas sobre a metodologia, pode checar na tese e
se tudo der certo, eu acho que daqui a uns 20 dias ou 30 dias esse estudo vai estar publicado. Fato é que, então, por ano, em média, nós perdemos 39.600 indivíduos de mamíferos silvestres de médio e grande porte em todas as rodovias do estado de São Paulo, né? E aqui nesse slide, a gente tem, então, os cálculos das estimativas mínimos, máximos, médios e medianos por espécie. Então, por que há uma estimativa mínima, média, máxima, mediana, né? A natureza de uma boa estimativa, ela traz consigo um grau de incerteza. Por exemplo, se eu fosse falar, o peso do professor Felipe, eu nunca poderia estimar da seguinte forma: o professor Felipe, ele pesa 86 quilos e 400 gramas. Essa não é uma estimativa. Uma estimativa mais correta seria: o professor Felipe, ele pesa entre 75 e 97 quilos. Aí depois o Felipe pode falar se eu acertei ou errei. Mas eu tenho que dar uma estimativa exatamente isso, né? É um grau de incerteza do seu ponto de partida ao seu ponto máximo, né, da estimativa. Então, a gente tem essas 4 colunas, né? E no final desse capítulo, a gente fez uma consulta aos especialistas de espécies específicas. E os especialistas, eles ficaram muito satisfeitos com as estimativas médias de atropelamento, né? A estimativa média é essa coluna amarela que a gente tem. Então, por ano, morrem 5.435 capivaras, quase 7.000 cachorros do mato, 7.000 lebres europeias, que é um animal exótico invasor. E aí, se a gente olhar para as espécies ameaçadas, a gente tem uma ideia do quão impactante são os atropelamentos para as populações silvestres do estado de São Paulo. Quase 150 meu Deus, tamanduás bandeira, eu falo tatu bandeira e tamanduá canastra de vez em quando, mas deu certo. Tamanduás bandeiras, 156 lobos-guarás, 78 indivíduos do gênero leopardos, isso porque foi muito difícil para alguns registros que a gente validou, saber se era gato do mato ou jaguatirica, né? 112 jaguatiricas e 47 onças pardas. 112 jaguatiricas, me chamou muita atenção que um dos especialistas de jaguatirica, que é o Fernando Lima, ele falou assim: Fernanda, Xará, né? A população de jaguatiricas estimadas para o Parque Estadual do Morro do Diabo, que é uma das unidades de conservação mais relevantes, né, da Mata Atlântica de interior, é de 110 indivíduos. Então, é como se todos os anos a gente exterminasse uma população inteira de jaguatiricas, equivalente ao Parque Estadual do Morro do Diabo, né? Então, e a outra reflexão que eu trago esse é o impacto de atropelamento para as rodovias do estado de São Paulo. Primeira reflexão seria: qual, então, é o impacto dos atropelamentos para os lobos-guarás, para os tamanduás bandeiras, para as onças pardas, no restante do viário do Brasil? Qual é o número, então, dessa retirada, né? E a segunda reflexão a gente só está falando de uma retirada, né, de uma mortalidade não natural, né, para essas espécies, oriundas, que a fonte é os atropelamentos. E a caça furtiva, e a caça por subsistência, e a caça por retaliação, e a caça por troféu, e o tráfico de animais, e as lendas urbanas, as superstições, e as contaminações, os envenenamentos, e as queimadas, né? Uma série de outros impactos. Então, realmente, né? A gente teria que estudar muito mais quais são esses impactos, né? Entender a magnitude para, enfim, ter ações muito concretas para reduzir esses danos. Bom, geralmente quem faz estudo de fauna atropelada gera longas listas, quantos bichos são atropelados, etc. E o que eu quis fazer no meu doutorado foi dar uma abordagem um pouco diferente, de principalmente o que mais se pode fazer com esses dados, né? Então, a primeira coisa que a gente fez é baseado num banco de dados
muito consistente, né, muito acurado, inclusive de 10 anos, né, então temporalmente bem substancioso. Qual é a estimativa, né? Como que a gente poderia extrapolar esse dado para entender a magnitude do atropelamento para uma região, no meu caso, no estado, né? A segunda coisa que a gente fez foi, a partir dos dados de atropelamento para espécies específicas, né? A gente criou modelos de predição de atropelamentos. Então, eu fiz isso para 8 espécies diferentes de mamíferos. E aí, para cada espécie, né, que vocês estão vendo aqui no slide, então eu tenho lobo-guará, jaguatirica, raposinha do campo e tamanduá-bandeira. Eu vou ter a letrinha A, B, C, D. Né? Esses são etapas da modelagem que eu usei lá na metodologia, mas o mais importante para a gente é focar na letrinha D. Então, olhem só o mapa referente às letras D, né, de cada espécie. Isso significa que onde ainda está em vermelho, o vermelho é a rodovia, significa que onde é vermelho tem 70% de chance, igual ou superior a 70% de chance dessa espécie ser atropelada, né? Então, o modelo preditivo de atropelamento, ele é principalmente uma ferramenta de planejamento. Então, a gente está trabalhando na publicação desse capítulo, vai ser o mais não difícil de ser publicado, mas ele é bem denso, assim, né? Cheio dessas ferramentas, etc. e tal, dos modelos, mas espero que ele seja, enfim, publicado. E isso a gente vai dar para as agências ambientais e de transporte de São Paulo para que eles usem como uma ferramenta. Então, imagine só, aqui no sul do estado de São Paulo está vermelhinho para lobo-guará. Aqui é exatamente onde vai haver uma duplicação. Então, se aqui existe igual ou superior à possibilidade do lobo-guará ser atropelado, eu já posso pensar, né, prevenir a implantação de medidas de mitigações que sejam adequadas para o lobo-guará. E assim, da mesma forma para as outras espécies, né? A terceira coisa é que, obviamente, a gente pegou todo esse banco de dados, né? E aí a gente fizemos análises diferentes, né? Primeiro para todos os mamíferos juntos, depois só para as espécies ameaçadas, etc. E o que a gente quis com essa análise é saber quais são as prioridades do estado de São Paulo, onde a gente tem altas agregações de atropelamento, né? Então, vocês podem ver aqui nessa primeira análise, foi rodado para todos os mamíferos, todas as espécies de mamíferos atropelados. Onde eu tenho pontinhos vermelhos, significam agregações altíssimas de atropelamento, né? O detalhe aqui desse mapa é que os pontos verdes dominam no mapa e eles sobrepõem os pontos vermelhos. Mas se vocês virem aqui no detalhe, cada trecho ele demonstra, né, a criticidade, então, dos atropelamentos. Então, de maneira geral, foram percebidos quase 2.000 clusters, né, de trechos de rodovias do estado de São Paulo, onde existe agregação de atropelamento, e isso é corretíssimo, porque o atropelamento de mamíferos de médio e grande porte, ele é espacialmente explicado, né? Então, as agregações são verdadeiras, né? Principalmente a paisagem, ela explica grande parte, né, dessas colisões de atropelamento. Ao todo, né, esses clusters, eles somam 485 quilômetros de locais prioritários, né, para a gente olhar e mitigar, e significa 7% do total das rodovias concedidas para o estado de São Paulo. Ou seja, não é difícil a gente criar um planejamento, né, estratégico para reduzir essas colisões onde a gente tem onde foi notado, então, essas prioridades, né? Fechamos a parte de custo biológico. Então, a gente sabe que a fauna, né, silvestre, ela realmente sofre com essa questão dos atropelamentos. Agora, a gente vai para a parte social, né, humana econômica. E eu quis explorar isso porque numa colisão envolvendo um veículo e um animal, existem dois envolvidos, o atropelado bicho e o atropelador gente. Eu, você, né? E outras pessoas, enfim, passageiros e tal. E eu quis saber quantos são esses acidentes, né, rodoviários provocados por fauna no estado de São Paulo. E eu consegui esses dados com a Polícia Militar Rodoviária do Estado.
Entre 2003 e 2013, são um pouco mais de 28 mil acidentes rodoviários provocados por animais nas rodovias, né? Por ano, 530 pessoas têm ferimentos leves, 116 pessoas têm ferimentos muito graves, né? E 20 pessoas morrem. E anualmente custa para o estado de São Paulo 25 milhões de dólares. Na verdade, esse valor está defasado porque o câmbio do dólar mudou bastante, né? Acho que no último ano teria que recalcular isso. Mas em reais são 56 milhões de reais todos os anos, onde o estado de São Paulo investe recurso e dinheiro para atender essas colisões. Então, imagine só que uma colisão entre uma carreta e uma anta é gravíssima, né? Então, você precisa fazer a remoção do animal na rodovia, limpar a rodovia. Se houve derramamento de carga, isso deve ser retirado da rodovia. O carro deve ser guinchado, removido, etc. Se houve vítimas humanas, essas vítimas são encaminhadas para tratamentos pré-hospitalares, pós-hospitalares, né, e pré-hospitalares e pós-hospitalares, e uma série de coisas. Então, imagine esse gráfico aqui, o eixo horizontal é ao longo dos anos, o eixo vertical é o total de colisões que a gente teria, então, bolinhas brancas com animais, né, colisões envolvendo animais, e bolinhas pretas, todas as categorias juntas de colisões nas rodovias. O que fica muito óbvio é que ao longo dos anos, ambos problemas só crescem, né? Quando eu fiz essa apresentação para a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, aí os gestores se ligaram. Nossa, a gente não sabia que tinha tanto atropelamento com animais, né, que custava isso e que o problema só tende a crescer, né? Então, essa é também uma boa forma de se trabalhar com mitigação, né, de atropelamento para a fauna, mas você tem que entrar aí em outros quadrados, não só trabalhar com a ecologia, né, trabalhar com o viés do bicho, mas também outros vieses, né, que talvez sejam inclusive mais interessantes para diferentes parceiros. Bom, notícias todos os dias, né? Se você der um Google lá, acidente com animais em rodovia, blá, 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 principalmente Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, você vai ver notícias muito sérias, né? Eu fiz aqui um catado muito rápido. Van atropela anta, bate em carreta, pega fogo e 8 pessoas morrem. Isso aconteceu em 2015, em Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul, e certamente foi o acidente mais grave que aconteceu com um animal silvestre aqui no nosso país. Outras notícias: carro capota várias vezes depois de atropelar anta em rodovia. Colisão entre van e carreta mata 3 pessoas e deixa uma ferida na MS 040. E por último, que poderia parecer engraçado, mas não é trágico, bombeiros colidem com capivara ao ir socorrer motorista que colidiu com anta. Então, assim, é muito grave, é muito frequente, né? E a sociedade brasileira ainda não se ligou tanto em relação a esse problema, mas que é um problema que tem que ser reduzido de maneira muito rápida. Bom, além das questões sociais e econômicas, né, envolvendo os atropelamentos de animais em rodovias, nós temos questões jurídicas, né? Então, a pergunta da minha vida, quando eu entrei no doutorado, e isso é o que explica eu ter entrado num doutorado, que é multidisciplinar, que é a ecologia aplicada lá da Exalc, foi essas perguntas, né, que motivaram, então, um capítulo na tese. Se eu atropelar uma capivara na rodovia, a culpa é de quem? É minha, que deveria ter evitado? É da capivara, que, enfim, né, não deveria estar no meio da rodovia? Da União, que tem a tutela da fauna silvestre, enfim, e deveria cuidar para que ela não estivesse na rodovia? Ou é do administrador rodoviário, né, que não cuidou para que o animal entrasse na rodovia? E se esse bicho fosse doméstico, se fosse o gado de alguém, o cavalo de alguém, mudaria, né? Então, esse foi um dos capítulos mais difíceis para mim da tese, ele já foi publicado ano passado, e eu tive que sair totalmente do meu quadrado, né? Então, eu me associei a 2 advogadas, né, que são minhas colegas também, para entender essa parte jurídica da coisa.
Nós estudamos 797 casos judiciais, né, entre 2005 e também 2014, se eu não me engano, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, a gente queria saber se, quando alguém atropelava um bicho na rodovia, se havia a solicitação de uma compensação financeira pelos custos, né, pelos danos que houve oriunda da colisão, e quem era o responsável em pagar, então, essa indenização, né? E aí, para nossa surpresa, a gente viu que, em primeiro lugar, quase 92% dos processos que a gente investigou, eles davam o ganho da causa para o usuário que sofreu o acidente na rodovia. Então, sim, existia a obrigação da compensação financeira quando uma pessoa tem uma colisão com qualquer animal na rodovia. Se você atropelou um búfalo numa rodovia pública, você se enquadra na mesma justificativa legal de receber essa indenização. Se você atropelou uma jaritataca e isso causou algum dano moral, estético, material, lucro cessante, enfim, para você, as justificativas são as mesmas. E a justificativa legal é o seguinte: o embasamento da compensação financeira, ele tem raiz em duas legislações no nosso país. Uma é o Código de Defesa do Consumidor, né, que todo mundo conhece pelo nome, não conhece pela lei federal, mas é uma lei federal, que prevê o seguinte: como a rodovia, ela presta um serviço público, que pode ser inclusive executado por um ente privado, no caso das concessionárias. E quando existe alguma insegurança nessa atividade, no oferecimento desse serviço, o responsável, né, no caso o administrador rodoviário, ele deve arcar, sim, com as compensações financeiras advindas ali de qualquer problema. E a Constituição Federal, ela, no artigo 37, ela fala também a mesma coisa, que no caso da prestação de um serviço público, né, que o governo ou o ente privado que realiza aquele serviço público, ele deve resguardar, né? Ele deve cuidar para que nada prejudique a pessoa que está usufruindo daquele serviço e prever a reparação desses danos, né? Então, o que existe, né, o termo jurídico é a responsabilização civil de quem administra a rodovia. E os despachos dos juízes, essa era a parte mais legal, né, de ler todos esses acórdãos judiciais. O juiz, né, quando ele dava esses ganhos de causa, né, para as pessoas que processavam as rodovias, ora, se existem diversos meios de impedir a presença e a travessia dos animais na rodovia, e o administrador rodoviário falhou em oferecer uma operação segura para os seus usuários. Então, o que acontece é uma falha na prestação de serviço. E aí, obviamente, o réu, né, a administração rodoviária, ela se defende. E ela fala a seguinte coisa: olha, ok, né, que os animais podem causar todos esses acidentes, mas eu administro 800 quilômetros de uma rodovia, por exemplo. Como é que eu poderia cuidar para que animais que existem em todos os lugares não entrem, né, nas rodovias? Mas a gente sabe, né, cientificamente a gente sabe que a maioria dos atropelamentos, principalmente dos vertebrados terrestres, como eu já disse, eles são espacialmente agregados, né? Então, se existem análises que te apontem pontos críticos da rodovia onde merece ter um olhar mais cuidadoso, né, para reduzir esses atropelamentos, essa seria a sua melhor ferramenta para você prever a entrada de animais na rodovia e as colisões. Ah, mas e os 8% restantes, né? Onde o juiz não deu ganho de causa para o usuário? Bom, 4% foi porque o processo tinha algum erro processual, então, o processo caducou, ou alguém não colocou provas suficientes do que tinha acontecido, ou seja, não houve julgamento, o processo morreu no meio do caminho. Os 4 outros porcento é que o juiz realmente não deu ganho de causa para o usuário, alegando que não havia como constatar
a responsabilidade, então, do administrador rodoviário em compensar dos danos. Fato é que as compensações existem e é a decisão majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quase 92% dá ganho de causa para o usuário que sofreu a colisão. Bom, como eu sempre digo, a gente falou de tudo que é feio, tudo que é chato, os bichos morrem pra caramba, as pessoas sofrem acidentes graves, isso custa dinheiro, né? Enfim, é muito óbvio que a gente precisa mudar a forma como a gente planeja, constrói e opera as nossas rodovias, né? A gente precisa, em pleno, no século XX, pensar formas diferentes de ter empreendimentos rodoviários, ferroviários, enfim, empreendimentos de transporte que sejam mais sustentáveis, mais ambientalmente corretos, socialmente justos e etc. Né? Isso certamente poderia ser um sistema que protege a sua vida selvagem, ou no mínimo respeita mais a vida selvagem, que fosse mais seguro para as pessoas e tivesse, e no fim, existe um custo econômico de tudo isso, né? Então, a parte feliz da apresentação, espero que seja mais legal para vocês de ouvir, inclusive, é o que nós estamos fazendo no Brasil. E parte disso que nós estamos fazendo no Brasil são algumas iniciativas que eu tenho feito parte, né? Então, que eu posso falar com mais afinco, então. Primeira coisa que a gente tem que falar, uau, que bacana, né? É que o ICMBio, desde 2010, incluiu a parte de transportes nos planos de ação nacional. Com certeza, todos vocês sabem o que é um plano de ação nacional, porque, enfim, é a maior ferramenta de planejamento que a gente tem, né, de médio prazo, para as espécies que são ameaçadas de extinção no Brasil. São documentos legais, né, validadas por um decreto federal. Então, o Plano de Ação Nacional nada mais é que um instrumento de planejamento e gestão dessas espécies. Você vai encontrar num plano de ação tudo a respeito a dados ecológicos das espécies, principalmente o que for mais relevante, as ameaças, né, as ameaças que impactam, né, a permanência, na verdade, a persistência de populações saudáveis na natureza, mas principalmente quais são as ações de conservação necessárias para a manutenção dessas populações silvestres a longo prazo na natureza. Como eu disse, né, existe um conjunto de ações que são específicos da área de transporte, né? E eu coordeno essa frente de trabalho sobre transportes nos planos de ação nacional dos canídeos ameaçados, grandes felinos ameaçados e dos ungulados ameaçados de extinção. O objetivo do conjunto dessas ações é reduzir os impactos causados por rodovias, tanto quanto a perda de indivíduos por atropelamento, quanto em relação ao efeito barreira. Gol total, né, do Brasil incluir essa questão nos planos de ação nacional. Agora, se as ações são executadas ou não, esse é um outro porém, né? Talvez o Felipe possa falar até um pouco mais disso, tenho certeza que ele conhece os planos de ação nacional de herpetofauna, principalmente, mas cada ação custa X mil reais ou milhões de reais. Então, o plano de ação, ele é um excelente documento, mas isso não significa que o dinheiro já venha automaticamente, né, para executar as ações de conservação da fauna, né? Esse realmente é um gargalo. Bom, e como que a gente pode mitigar, de fato, o atropelamento? E aqui a gente vai focar em mamíferos de médio e grande porte. Né? Não vou falar mitigação de aves, não vou falar de anfíbios, não vou falar de morcegos ou mamíferos de pequeno porte, vou falar de mamíferos de médio e grande porte. Né? Então, pela Via Fauna, aquele meu pé na consultoria, né, como eu trabalho no mundo real. Então, para mim, é legal ter o pé nas duas canoas, porque um pé alimenta o outro pé. Na verdade, estou falando que o pé na pesquisa, ele traz inovações para o pé que eu tenho na consultoria, né? Então, é da academia, é da pesquisa, é do meu networking acadêmico, que, enfim, não é super, eu não sou uma super pesquisadora, eu sou uma pessoa que é esforçada em querer fazer pesquisa, né? Da onde eu trago ideias de inovação para resolver problemas reais, né?
Esse é um projeto que eu tenho numa rodovia real, uma rodovia concedida do Estado de São Paulo, onde a gente vai executar um viaduto vegetado com uma passagem superior de fauna para animais arborícolas. Nesse fragmento florestal, existe uma população isolada de bugio, né, o Clamitans, que ele é ameaçado de extinção no estado de São Paulo, e a gente precisa reconectar essas populações. Segunda coisa, a gente trabalha muito, né, fazendo planos de mitigação, muito para a rodovia e agora bastante para a ferrovia também. E principalmente para mamíferos de médio e grande porte, uma das medidas mais comumente usadas são as passagens inferiores de fauna associadas ao cercamento, né? E são estruturas que a gente tem monitorado e tem visto, assim, grandes ganhos mesmo. Em primeiro lugar, na redução de atropelamento, em segundo lugar, no incremento da conectividade funcional dos ambientes cortados por rodovias. Esse videozinho aqui é um appetizer, um snack, uma entrada do monitoramento de passagem de fauna que a gente faz numa rodovia aqui do estado de São Paulo. A primeira foram as capivaras, agora é uma marreca cabocla, tamanduá-bandeira, usando uma passagem de fauna bem novinha, anta, usando muito uma drenagem, né, fluvial, que também pode ser adaptada para fauna, uma onça parda, um machão, né, usando uma passagem de fauna que é nova, aquela mesma do tamanduá, onça parda com o seu filhotão, e a raposinha do campo, né? Eu fiquei muito feliz com esse registro de raposinha do campo, que é um canídeo muito ameaçado, e a gente está começando a entender quais seriam, então, as estruturas mais adequadas para essa espécie específica. Bom, os meus próximos passos, e aí é usando os dois pés, né, tanto na pesquisa quanto na consultoria, é entender o impacto das estradas e rodovias em espécies arborícolas, né? Então, mais uma vez, o Brasil é o país mais diverso em número de espécies arborícolas, principalmente primatas, são 140 espécies, né, no Brasil. E quando eu vejo bancos de dados de atropelamentos, né, de rodovias do Brasil inteiro, eu vejo pouco animal arborícola, né? E o que isso pode significar é que não é que as rodovias não tem tanto impacto para a fauna, é que não tem tanto impacto, talvez na questão dos atropelamentos. Talvez o maior impacto nesse caso seja o efeito barreira, principalmente para as espécies que são estritamente arbóreas, por exemplo, macacos-aranha, né, macaco barrigudo, enfim, uma série de espécies, principalmente esses macacos amazônicos ou da Mata Atlântica, muriqui, por exemplo, eles provavelmente não desceriam das árvores para atravessar a rodovia em nível, né? Provavelmente eles chegam na borda da rodovia e simplesmente não atravessam. Esse é um problema muito grave se a gente for pensar que a tendência das florestas tropicais é a fragmentação, né? A perda de hábitat, com certeza, gerando a fragmentação ou o efeito da fragmentação por si só. Então, a gente tem que ter uma urgência em pensar como que a gente pode reduzir esses impactos. Então, eu estou pensando em Amazônia daqui 20 anos, 30 anos, né? Como que a gente poderia reduzir fragmentação em Amazônia, né? A gente geralmente fala em fragmentação na Mata Atlântica, etc., mas, né, de acordo com o que a gente tem visto aí de impactos ambientais, etc., na Amazônia, a fragmentação ela vai ser, sim, um impacto em algumas décadas. Então, no ano que vem, a gente vai começar a implementar um projeto, que esse sim, então, é o meu pós-doc, numa rodovia da Amazônia, testando diferentes designs de passagens superiores de fauna para diferentes espécies. Então, imagina só que a gente tem animais que escalaminham, a gente tem animal que se desloca pulando, a gente tem animal que faz braquiação. Existe uma série de deslocamentos e comportamentos diferentes que certamente vão refletir no tipo de estrutura que fosse mais adequada para cada espécie, né? Além disso, a gente quer testar, além do design, materiais, né, diferentes e diferentes custos.
Então, a gente tem que ter em mente que ações de conservação para um país como o Brasil, que é um país em desenvolvimento, ou seja, a gente não tem rios de dinheiro para gastar, né, em meio ambiente, acho que vocês concordam também com isso, não porque o Brasil não teria os recursos, né? Talvez porque, enfim, não existe um interesse, né? Ou existem interesses escusos em não trabalhar com ações de conservação. Enfim, fato é que a gente tem que ter uma abordagem criativa com um custo-benefício muito alto, né, desse tipo de estrutura. E eu não tenho preconceito nenhum em implementar estruturas que sejam baratas, desde que elas sejam eficientes. Muitas vezes, o mais caro não significa o melhor. Então, por exemplo, essa passagem superior de fauna, que é um tronco de madeira, pode ter a mesma eficiência do que uma passagem metálica, né, como essa ou como essa, que seria um projeto mais oneroso, mais complexo, etc. Então, é isso que a gente quer testar, tá bom? Vai começar o ano que vem, é um projeto que dura 2 anos, eu estou muito ansiosa para começar esse projeto e eu espero, pelo amor de Deus, de coração, que os bichos usem, passem, gostem, né? E que esse seja um projeto que a gente possa escalonar, né, no Brasil. Eu não vou falar sobre isso porque não vai dar tempo. Essa terceira coisa é algo que eu gostaria de desejar, que eu gostaria de fazer e seria muito importante para o Brasil. Então, veja só, eu gostaria de criar um concurso que é um hackathon no Brasil. Hackathon é o nome dado a um desafio tecnológico. Quando você quer resolver um problema e você não sabe como, então você chama uma galera, né, especialistas da área, para que em 2 dias, uma semana, eles deem uma solução para aquele problema. E a solução que eu queria seria quais inovações de materiais, de estrutura, de design, a gente poderia criar para a fauna brasileira. Então, tudo que a gente tem de mitigação no Brasil veio importado dos países desenvolvidos e temperados. Acontece que o Brasil, né, sendo um país em desenvolvimento, tropical, com as suas próprias mazelas socioeconômicas, tem os seus próprios problemas, né? Então, por exemplo, cerca, quando a gente fala de cerca metálica, a gente tem diversos casos de furtos, né, nessas cercas. Então, essa figura aqui reflete um projeto que eu fiz na Caatinga, no interior da Bahia, onde meu cliente falou: Fernanda, você está proibida de recomendar 1 metro sequer de cerca metálica, porque a gente já implementou e ela foi furtada em 24 horas. Então, assim, centenas de metros de cerca foi furtada em 24 horas. E aí a gente criou um design de cercamento de bambu aliado com mandacaru e ele é todo trançado com fibra de coco. Ou seja, zero custo comercial para quem for furtar, né, e querer vender. Não foi testado ainda, pode ser que funcione sendo uma barreira para a fauna. Quais são os cons, né, os contras? Fogo. Tem muito fogo na Caatinga, beira de rodovia. Se pegar fogo na cerca, acabou-se a cerca, né? Então, tudo a gente tem que equilibrar o pró e o contra, quanto custa, quanto vai durar e etc, né? Fora isso, a gente precisaria... Esse projeto, por exemplo, das passagens superiores, é uma inovação em design, né? Então, a gente precisa criar novos designs para a travessia de fauna dos nossos bichos. A quarta coisa é que existe uma tendência dos ministérios públicos no Brasil em abrir as ações civis públicas contra diversas rodovias para averiguar essa questão da responsabilidade civil dos atropelamentos, né? Eu estou envolvida em diversas, né, dessas ações. Eu acho que a mais importante é essa, né, no Mato Grosso do Sul, na rodovia MS 040, onde eu trabalho junto com a pesquisadora Patrícia Médici, né? A pesquisa Médici, a Patrícia é uma das grandes especialistas de anta no mundo, e simplesmente é o seguinte: se não reduzir atropelamentos de anta no cerrado, esse é o maior fator que vai levar a anta à extinção ou encrencá-la ainda mais no processo de extinção, né? Então, a gente entrou com um pedido de inquérito civil no Ministério Público do Estado
está sendo averiguado, né? Isso virou uma ação civil pública. O promotor já multou o Estado em 10 milhões de reais e agora vem o julgamento final para saber se a gente vai ganhar a ação ou não. E se a gente ganhar, o Estado é obrigado a implementar as medidas de mitigação que a gente apontou, né? Então é isso. Se a gente ganhar essa ação civil pública, isso vai abrir um precedente jurídico gigantesco no Brasil, né? O que seria muito positivo, inclusive, para a conservação da fauna. A quinta coisa é que a partir do ano que vem, né, se a pandemia nos permitir, é que eu vou oferecer cursos de treinamento, né, para 22 estados brasileiros. O curso ele tem o objetivo de construir uma capacidade, né, em servidores públicos das agências de transporte e meio ambiente em como entender que existe um impacto na rodovia que você está trabalhando, licenciando, como medir esse impacto, o que pode ser feito para reduzir esse impacto, quais análises você poderia fazer para entender a situação melhor e etc. Eu acredito que grande parte da alta mortalidade das nossas rodovias do Brasil é por conta de não é um problema, nem um defeito, na falta de conhecimento, né, de quem lida com o licenciamento ambiental em prever as questões dos impactos para a fauna e principalmente como recomendar medidas que sejam eficientes, né, para reduzir esses problemas. Então, certamente, se a gente tiver esse curso e mantiver uma frequência desses cursos, dessas capacitações, eu acredito que o licenciamento ambiental do Brasil pode ter uma qualidade maior nesse sentido. Finalmente, né, os próximos passos da ecologia de estradas no Brasil em primeiro lugar, aumentar e melhorar os diálogos entre as agências de transporte e as agências de meio ambiente. Elas têm que conversar muito mais, né, e deixar de ser, os diálogos deixarem de serem conflituosos e serem mais dinâmicos e eficientes no sentido de ter uma rede de transporte mais sustentável. O Brasil precisaria de um planejamento de longo prazo para reconectar a sua paisagem que é muito fragmentada, principalmente na Mata Atlântica. Fragmentação é a palavra que explica a paisagem do estado de São Paulo, por exemplo, um estado que é altamente fragmentado pelas áreas urbanas, pelas fronteiras agrícolas, pela rede de transporte, etc., né? Então, isso deveria ser feito a exemplo do que já aconteceu em outros países como a Holanda e a Bélgica, né? Desde a década de 80, existiu um Hans Becker, se eu não me engano, não lembro agora se ele era um arquiteto, na Holanda, que criou um planejamento de desfragmentação dos ambientes naturais na Holanda. E ele fez isso adotando o sistema rodoviário como ponto de partida, né, e ferroviário. Então, ele linkou as áreas naturais da Holanda por meio das passagens inferiores de fauna, superiores de fauna, viadutos vegetados, grandes pontes, rodovias em túneis, né, e esse tipo de coisa. Então, certamente, esse é um exemplo para a gente se inspirar no Brasil. Seria muito importante que a gente formasse, né, uma nova onda de engenheiros civis que percebessem, na verdade, que tivessem consciência de que quando você projeta uma rodovia, existe grande influência, existe uma dinâmica gigantesca da fauna com aquele projeto. E que sim, o engenheiro civil ele deve estar atento, né, à dinâmica do seu projeto com o meio ambiente natural. Eu acho que só o despertar dessa consciência já traria ganhos incríveis, né, para o projeto, né, certamente. E o outro ganho seria ele entender que implementar medidas de mitigação num projeto rodoviário leva em conta a segurança humana, né? Então, o objetivo primeiro de uma rodovia é transportar pessoas e coisas em segurança, ou seja, segurança humana, reduzindo colisão de fauna, é uma coisa totalmente seria muito importante num projeto. E a última coisa se a gente quer falar sobre conservação da fauna no Brasil, a gente
é um dever, é um must, que a gente inclua a questão rodoviária, a questão da rede de transportes, né, nas ações de conservação, nos planejamentos, etc. Isso é uma prioridade para reduzir mortalidade não natural. Para mamíferos, com certeza. Para outros grupos, né, eu não posso dizer como especialista da área se essa é a maior fonte de mortalidade não natural. Mortalidade direta. Não estou falando de mortalidade indireta, como perda de hábitat, de fragmentação, etc. Estou falando daquela remoção crônica, né, de indivíduos da natureza. E aí, talvez o Felipe possa dar a sua opinião também. Bom, finalizando, certamente eu devo ter falado mais do que eu deveria. Eu agradeço mais uma vez a participação virtual de vocês, a audiência. Espero que tenha sido minimamente proveitoso. Esse é meu contato de e-mail, também estou nas redes. Então, no Facebook eu sou a Fernanda Abra, no Instagram eu sou a Nanda_Abra. E vou ficar muito feliz em participar com vocês da rodada agora de discussão, ou se isso não for possível por algum motivo, vou ficar feliz em poder discutir esse tema com vocês. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.